60, versículo 1 e 2. Observe como o Senhor usou o profeta Isaías para de uma forma tão gloriosa. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Versículo 2: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Glória a Deus. Que privilégio! Hoje nós somos uma parte dos gentios que o Senhor alcançou. Exatamente, e o Senhor disse que provocaria inveja do povo de Israel, porque eles não estavam obedecendo ao Senhor. Então essa provocação de ciúme, só os hebreus, não só Israel, teriam a sua chance, a bênção da glória de conhecer o Senhor. Mas o Senhor ainda dá chance para nós, e nós somos a parte dos gentios que fomos alcançados pela virtude, pela graça do Senhor. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que se ouve muito falar. Vou falar para você um pouquinho de um reencontro a cada dia. Pastor, um reencontro a cada dia. Quando, por exemplo, no sentido material, uma empresa ela funciona como? Sempre revendo a cada dia o seu conceito, a sua forma de trabalhar, e esse reencontro a cada dia é uma oportunidade de revermos os assuntos de ontem, né? Se ontem foi tudo maravilhosamente bem, nós podemos conservar o exemplo de ontem para não errarmos amanhã. Agora estou trazendo para o espiritual, certo? A igreja, ela é o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque você um dia ouviu, confessou Jesus como seu Salvador, e neste momento que Deus te permitiu esta oportunidade, você foi imergido, mergulhado em Cristo Jesus. Aleluia. Você foi imergido, mergulhado em Cristo Jesus. E naquele momento, sabe o que aconteceu com você? O Senhor, pela sua misericórdia, está esvaziando o nosso ser antigo naquele momento, e agora está oferecendo o seu Espírito para habitar no nosso corpo. Por isso é que nós temos o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E Ele está nos dando a oportunidade de que a nossa mente seja agora a mente de Cristo. Ou seja, ela agora vai funcionar conjuntamente com a mente de Cristo. Por isso que nós somos muitas vezes rejeitados pelo mundo, somos odiados pelo mundo. Nós passamos muitas vezes, pregando o Evangelho, e alguém fecha até a porta para não nos ver ou não nos ouvir. Por quê? Porque nós temos algo diferente, nós temos algo especial na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus.
nos dirigindo, nos fortalecendo e nos preparando para um dia estarmos aonde esta irmã cantou este hino tão lindo. Mas quando falamos de um reencontro a cada dia, é muito importante. Sabe por quê? Porque um reencontro ele nos leva a entender exatamente quem nós somos, qual o valor da minha vida como cristão neste mundo, né? E aí se você perceber o que eu estou lhe falando, você vai andar um pouco até 2 Coríntios 2,14 e você vai encontrar exatamente Paulo dizendo: graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o cheiro, o perfume de Cristo Jesus. Irmãos, e como é maravilhoso quando você exala este perfume para alguém que está ansioso, necessitando de uma palavra, certo? E ele pode sentir que na sua vida tem algo que ele ou ela precisa encontrar. E você imagine, por exemplo, mesmo dentro das igrejas, quantas pessoas, muitas vezes, por motivo de terem sido enganadas, às vezes religiosamente, ou por uma palavra negativa, certo? A pessoa ter sempre esquecido, ter apagado um pouco da virtude do Espírito de Deus que havia na sua vida, e ela vem muitas vezes ou vai à igreja, ao templo, amargurada. Sabe o que ela está desejando? Um reencontro com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aguardando que alguém, ao chegar a este templo como nós estamos, alguém possa olhar para ela e perceber que ela está necessitada de uma palavra, e sabe muitas vezes até o que? Um abraço. Muitas vezes um abraço, entendeu? Muitas vezes um abraço quebra um jugo terrível e a pessoa sente-se amada, sente-se que o seu irmão ou sua irmã a viu ou ouviu e transmitiu-lhe um abraço. Por quê? Porque no corpo daquela pessoa que a abraçou estava exatamente o Espírito Santo, e transmitiu para ela a virtude que ela necessitava. Então este reencontro a cada dia, ele é muito importante na vida do cristão. Por quê? Porque é o que nós vivemos e é o que precisamos realmente transmitir para a humanidade. Saindo um pouquinho da mensagem da palavra e chegando agora no que vai acontecer daqui a pouco com algumas pessoas. Eu estou aqui com uma lista de 5 pessoas para serem consagradas ao diaconato e mais uma pessoa para ser consagrada a... E você pode imaginar, estou andando um pouquinho agora no que eu estou falando com relação a essas pessoas, você pode imaginar a responsabilidade que a igreja está lançando sobre essas pessoas. Você pode imaginar? Será que essas pessoas foram provadas e estão aprovadas para esse ministério que eles vão assumir?
Por quê? Porque vão se deparar com a necessidade da virtude do Espírito Santo de Deus em qualquer momento da vida. E se eles não estiverem revestidos do Espírito Santo de Deus, muitas vezes vão dizer, já sabe o que? Recuaram. Por quê? Porque faltou naquele momento aquilo que o mundo estava precisando. E se não tiver, vai entristecer a alma da pessoa, e o ministério da pessoa vai ter um pouco de nuvem, certo? E dificuldades para continuar o seu trabalho. Mas voltando à mensagem, um reencontro a cada dia. E qual é a razão para este reencontro a cada dia? Sabe por quê? Você abrindo a sua Bíblia em Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Observe aí o que Paulo vai Romanos 12, 1 e 2. Estou lhe dando bastante tempo para você procurar. Quero que você observe com muita atenção o que Paulo está falando nestes dois versículos. Rogo-vos. E observe a vírgula, porque a vírgula é que dá sentido, a pontuação é que dá sentido à mensagem. Então observe, rogo, vírgula, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o que este menino falou ainda agora: a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então Paulo ele não estava pedindo, ele estava rogando, como, digamos assim, como despertar para a vida do cristão. Irmãos, a vossa mente precisa ser renovada a cada dia. Era o que ele estava dizendo. A vossa mente não pode acostumar-se com o passado de ontem. Não. Como eu falei, se ontem foi muito bom, parabéns. Guarde o exemplo de ontem para não falhar amanhã. Mas se não foi tão bom, observe o que ele está dizendo. Vá aos pés do Senhor e peça a renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa, até aonde você estiver, cultuar ao Senhor com livre e espontânea vontade, sabendo que o seu clamor está sendo ouvido e que você sabe a quem você está pedindo. E Paulo escreve também em 2 Coríntios 4, versículo 2, dizendo assim: alguma coisa muito gloriosa. Deixa eu ver aqui. Uma coisa, tá? Ele mostrando exatamente o que ele estava dizendo. 2 Coríntios 2,14 já lemos, certo? Ele estava mostrando que nós somos um instrumento de Deus, e com quem Deus pode contar, digamos, dentro dos templos, dentro das igrejas. Então ele está dizendo que nós temos, 2 Coríntios 2,14, que nós podemos exatamente exalar o bom perfume de Cristo em qualquer lugar. Mas
Ele está dizendo que este tesouro, ele é colocado em vasos de barro, para que a excelência seja do Senhor Deus e não do homem. Por quê? Porque o irmão, o Anderson, pode começar a Deus usá-lo e de repente ele sentisse que ele é alguma coisa e querer a excelência da grandeza de Deus para ele que está fazendo um excelente trabalho, maravilhoso trabalho, certo? Mas temos que ter este cuidado e sobretudo está envolvendo este grupo de pessoas que vão ser consagradas ao ministério desta noite. Você pode ser um instrumento de glória nas mãos do Senhor, mas nunca que a excelência seja para você. Glória a Deus. Dê sempre a glória para o Senhor. Glória. Porque Ele é digno, Ele merece toda honra e toda glória. Glória. Vocês veem, vocês observam, quem lê, quem não lê, quem vê, sabe, você vê muitos homens, entendeu? Que já não sabem mais qual título que vai querer receber. Porque pastor é um cargo muito baixo, zero para ele, né? Missionário, moralista, mais ou menos. Evangelista, saiu sem fazer de graça. Apóstolo, já é mais um degrau. Mas até aí já 1, 2, 3 não basta. Bispo, né? Daqui a pouco que ele vai querer chegar, onde ele vai querer chegar? Ser um Deus humano aqui na terra, porque tem mais título para ele, para que seja aplicado na vida dele. E uma coisa que eu sempre disse para a igreja aonde eu piso é que este nome de pastor, para mim, já é muita responsabilidade. Aleluia. Eu gostaria que alguém me chamasse sempre, certo Senhor, irmão Edmundo, entendeu? Porque, irmão, este tipo pastor é uma responsabilidade muito grande, porque você vai trabalhar com um rebanho, ou com rebanhos em partes diferentes, e você vai ter que dar contas a Deus muitas vezes por aquele número de pessoas que você assumiu como pastor. Porque o trabalho do pastor é exatamente cuidar, zelar, visitar, buscar os afastados. Eu, por exemplo, sempre disse para a igreja: eu não sou o tipo de pastor que você vai estar sempre me encontrando na sua casa. Se for necessário, conte comigo, mas por visitas fora de hora, não conte comigo. Não sou este tipo de homem. Por quê? Porque eu sei que quem está lá na casa, talvez que está esperando um avião, desejando, né? Será que está pronto para receber? Será que o pastor está pronto para entrar lá e saber realmente o que está fazendo? Então eu sempre disse: se precisar, conte comigo. Se for necessário, convide. Certo? Eu, em determinado tempo, dei um espaço para a igreja dizendo: eu vou tirar 2 meses de liberdade para a igreja, me convidar para ir na sua casa a hora que você quiser. 2 meses. Não tive um convite. Eu digo: eu sou um péssimo pastor, não é possível. Mas eu já digo para a igreja que eu não sou esse pastor de fora de hora na casa de alguém. Não sou mesmo. Agora, é comigo que se precisar, conte comigo. Várias pessoas na igreja, eu tive pessoas internadas na igreja que ficaram 9 dias no Miguel Couto. 9 dias eu estava com a pessoa, até
a pessoa partir para a glória. Outro determinado, nós estávamos na Lagoa, todo dia eu estava lá com a pessoa. Seu esposo não era evangélico, mas eu estava lá com ela, entendeu? E isto criou um clima maravilhoso, que o nome do Senhor foi sempre glorificado. Então a igreja é este ponto. E quando Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, como eu disse, ele não está apenas pedindo, ele está clamando, ele está lançando ponto de você parar e pensar quem você é. Mas uma das maiores dificuldades para nós, os cristãos, é entender quem nós somos. Entender quem nós somos. Porque, por exemplo, se entrássemos para o assunto de ornamentação, as mulheres são maravilhosas. Se entrar para o assunto de uso e costume, as mulheres é quem mais sofre. Por quê? Porque exatamente as exigências sobre tudo sobre as mulheres, né? O vestido, o cabelo, a pintura, vem tudo sobre elas. Por quê? Porque elas é quem mais crescem dentro dos templos, certo? E de quem muito se dá, muito se exige. Então, quando você pega uma direção que exige um pouco mais do sexo feminino, não estranho, é zelo, é carinho, é amor pela obra do Senhor, sabe? Então, voltando ao reencontro a cada dia, uma das coisas mais maravilhosas, irmãos, é quando você passa por uma luta espiritual que você não tem coragem de contar para ninguém. Você viu ontem o exemplo da missionária Paola? Ela não estava tão bem, mas precisava desabafar com alguém e caiu na sabedoria de contar para alguém. Quando chegou na igreja, já estava falando o que ela tinha falado para alguém que tinha acontecido aquilo com ela. Foi mais um ato de arraso para a vida daquela mulher. Por quê? Porque, irmãos, a confiança que a igreja deve ter, certo? É confiança na palavra de Deus, e você saber exatamente que você possa ser um canal de bênção para ajudar alguém. E quantas pessoas, muitas vezes, vou tirar mais só 5 minutos, quantas vezes a pessoa vem para a igreja desejando que, se alguém olhasse para mim e tirasse um raio-x da minha necessidade e ficasse só com ela, e a pessoa viesse e disse: olha, o Espírito de Deus me deu um raio-x do seu problema e eu quero te ajudar, vamos conversar um pouquinho. E a pessoa dizer: bem, se é um raio-x espiritual, eu posso conversar, porque ele está sendo espiritual. Mas, mesmo assim, ainda pensando: será que eu posso ter confiança nessa pessoa? Porque uma das piores decepções que acontece muitas vezes no meio do povo de Deus é isto: é falta de confiança. É falta de confiança de você poder ter alguém que você possa dizer: este é um irmão, esta é a irmã em Cristo, que nós podemos conversar, dialogar. E o que eu falei para ela, ou ela falou para mim, foi nosso, assunto nosso. E nós vamos fazer algo interessante. Vamos pegar, amarrar uma pedrinha, jogar lá no fundo do mar, e de lá não vamos mais buscar. Então, amados, é muito importante. Agora, a renovação da sua mente está exatamente aqui em Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este século, mas procurei renovar a nossa mente a cada dia, porque a cada dia que você vai sair, você precisa da direção do Espírito de Deus. Eu tenho por costume, já há algum tempo,
tudo que eu vou fazer, eu coloco no papel, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se olhar na minha mesa, no meu quarto, você vai encontrar 5 papéis, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Tudo, se eu vou sair para comprar um abacate, eu digo, se Deus quiser, eu vou comprar um abacate. Se eu vou comprar um remédio, se Deus quiser, eu comprarei o remédio que estou precisando. Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Se Deus permitir, farei. Se Deus não permitir, não farei. Então isso é considerado meu, entendeu? Se Deus quiser. Então, amado, para vir para cá, para estar com vocês, eu orei muito. Se Deus quiser permitir, eu irei. Se Deus permitir, eu irei. Até o momento em que o Senhor disse, vai. E aqui estamos louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, agora nós vamos partir para um segundo ponto, que é a consagração de algumas pessoas, certo? Eu vou falar o nome, por favor, a pessoa, por favor, coloque-se de pé. José Glailson Mesquita de Souza, quem é? É aquele rapaz, muito bem. Angélica Mesquita Oliveira, lá está, ótimo, muito bem. E pode sentar, daqui a pouco eu chamo você, tá? Daniele Félix da Silva Saraiva, está lá atrás, glória a Deus, pode contar assim. Francisca Damides Vieira da Silva Souza, ótimo, parabéns, pode sentar. Francisca Eldejane de Souza Pereira, parabéns, glória a Deus, muito bem, pode continuar sentado. E para um cargo não é mais pesado não, é mais responsabilidade. Para missionário, quem é Carlos Eduardo, tá? É aquele bigodinho ali, tá? Graças a Deus. Então, amado, eu estava falando sobre a responsabilidade que essas pessoas vão assumir. Aleluia. Porque eles estão recebendo uma consagração para um ministério. Não é qualquer coisa, é um ministério. O diaconato é um ministério muito forte. Nenhum outro ministério desmerece o diaconato. Não, é algo forte. É algo onde Deus deu sabedoria. No princípio, quando foram escolhidos diáconos, Deus deu sabedoria até para escolherem aqueles homens. E os apóstolos disseram, não é bom que nós assumamos este assunto de cuidar das famílias, das viúvas. Não, nós vamos eleger tantos homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo de Deus para colocar neste assunto. E nós, os apóstolos, vamos continuar na palavra, na oração e na palavra. Então, por isso que eu estou dizendo que aonde começa os ministérios? É exatamente no diaconato. É onde começa o ministério. Normalmente é em um diaconato. Uma diaconisa, certo? E vai andando, e conforme o seu desenvolvimento, a igreja vai, não é dando mais um degrau, não, é colocando mais uma responsabilidade sobre aquela pessoa. Chega a um determinado ponto de ser um evangelista, de repente chega a mais um ponto. Eu sinto que este irmão deve ir para o seminário para estudar esse dom e se formar no ministério pastoral. Vai andando, mas isso na medida em que vai crescendo na palavra e no conhecimento. E assim sempre a igreja vai crescendo
em número e espiritualmente para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tem algo exatamente, vamos primeiro para os diáconos. Você vai abrir aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 6. Vamos ver o que aconteceu no que estou lhes falando agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Estou dando bem devagarinho para você encontrar, tá? Aleluia. Encontramos. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a instituição dos diáconos. Preste bem atenção, como eu falei, ministério espiritual sempre começa normalmente pelo diaconato. É lindo, maravilhoso. Diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Então, quer dizer, não vendo duas classes de pessoas: os helenitas, que eram também hebreus, mas de uma classificação diferente, certo? Repetindo: ora, naqueles dias, multiplicando-se os discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, certo? Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, aí vem exatamente o número dos homens que foram consagrados, eleitos naquele momento para este ato em que nós vamos passar a realizar agora. Eu gostaria que essas pessoas, todas que eu falei, chegassem até aqui à frente, por favor. Eu queria que essas primeiras cadeiras, suas primeiras cadeiras fossem trocadas por outra cadeira para deixar outra das cadeiras aqui para eles, entendeu? Certo? Desculpa mexer com vocês, mas é necessário, tá? Então, por favor, sentem-se aí. Glória a Deus. Olha que bonito. Aleluia. Que bom. Parabéns. Todos lá com esperança. Que bonito, hein? Que bonito, hein? Olha, vocês sabem exatamente, talvez não conheçam um pouco a história daquela igreja ali. Chorei muito para aquele trabalho. Quando estava construído aquele templo,
alguém que vocês conhecem lá como chamado Henrique, certo? Chegou para mim e disse: primo, vai fazer uma bacia aí para matar gente afogada? Ele: não, vou construir um templo para glória e honra do Senhor Jesus Cristo, e muitas vidas serão salvas neste local para a glória do Senhor. Glória a Deus. E muitos anos passaram e algumas dificuldades tivemos, mas certo dia eu estava aqui em Nova Russas, 11h30 da noite, no altar, chorando por uma esperança. E o Senhor me disse: o que dominava ali era a idolatria. Eu digo: eu sei, conheço muito bem. O Senhor disse: aguarda o que eu vou te mostrar. E de repente o Senhor me mostrou os céus se abrindo, entendeu? E veio o tipo de um foguete, ouro puro, em fogo santo. E o Senhor disse: olha onde ele vai cair. E sabe onde ele caiu? Em Boa Esperança, ao lado daquela casa do religioso lá. E o Senhor disse: vê-se a idolatria. Agora vamos trabalhar, que vai ter salvação de almas. E assim aconteceu, e assim está acontecendo, e assim continuará acontecendo, porque Deus está levantando homens e mulheres dispostos a trabalhar para o Senhor e serem bênçãos nas mãos do Senhor. Então meu conselho para vocês é que vocês sejam sempre da palavra, da oração, certo? Quando houver oportunidade de falar para a palavra, não se esquive de falar da palavra, certo? Porque muitas vezes você vai encontrar alguém que você vai querer dar uma palavra, a pessoa vira o rosto e diz: não quero, não quero. Lá na minha rua tem pessoas que eu passo, entendeu? Falando da palavra, às vezes tem 2, 3, 4 bebendo cerveja. Eu digo: posso parar um pouquinho com vocês? E uma delas: não, se é para falar da história de crente, não quero saber, sai daí. E uma delas assim: não, deixa ele falar. Aquela que não queria sair correndo, aí eu falo para as outras, entenderam que pode continuar falando, pastor, que é bom ouvir a palavra de Deus, sabe? E desta maneira nós temos ganhado algumas vidas para Jesus. Então vocês serão bênção nas mãos do Senhor naquele local aonde vocês estiverem. Então vocês são escolhidos para trabalhar naquele local. Tem aí um dirigente de vocês, espiritualmente falando, certo? Sejam zelosos, obedientes, né? Tem coisas que vocês vão aceitar, outras vocês vão estranhar, mas sempre, nunca façam, digamos assim, estamos falando de um ponto certo. Nunca se façam, digamos assim, rebeldes contra uma orientação. Não, procure o diálogo. Se alguma coisa acontecer que você não entendeu, procure o diálogo. Irmão Anderson, não entendi, me explica isto. Irmã Blanca, não entendi, me explica este ponto, né? E por certo o Senhor vai dar graça e eles vão explicar para vocês em nome do Senhor Jesus. Então agora eu gostaria de pedir, só mudar um pouquinho de ponto, que vocês venham ajoelhar-se aqui à frente, por favor, tá? Glória a Deus. Você agora não tá? Vocês podem vir ajoelhar aqui, por favor, tá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Agora eu vou pedir pastor Alex. Pastor Jaqueline, pode sair um pouquinho? Pode. Irmão Anderson. Irmã Elaine, aleluia. E vou botar uma criança neste fogo aqui. Amém. Aleluia. É trabalhando que se pode ver. É trabalhando que se aprende, né? Dando a oportunidade que alguém realiza o trabalho. Então nós vamos orar e pastor Alex vai ungir
vocês, depois pastora Jaqueline, pastora Alex, irmão Anderson, Melanie e Alan vão impor as mãos sobre vocês, orando e os abençoe todos os Deus. Glória a Deus. E a igreja em oração, por favor, tá? A igreja em oração, por favor, tá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, repetindo, aqui está José Lailson, está Angélica, está Daniele, está Francisca e mais uma Francisca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu pediria à igreja, aqueles que puderem, coloque-se de pé, por favor, estenda a sua mão direita para cá, em nome do Senhor, e abençoe a vida destes irmãos. Cada um de vocês pode pôr a mão, põe a mão aqui sobre, em nome de Jesus, sobre, procure, aleluia, Melanie, por favor, aleluia, estenda a sua mão direita para cá, irmão, aleluia, 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 glória a Deus. Amado Deus, adoramos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Senhor, que estou com essas pessoas, meu Pai, Deus servo e serva, meu Pai, ó Deus querido, em nome de Jesus. O Anderson, pessoas separaram, pararam uma para a outra. Aleluia. Deus amado, adoramos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Deus, porque a igreja trabalha, ó Deus, com pessoas que o Senhor escolhe para determinados ministérios, Senhor. Deus, aqui estão 5 pessoas, ó Deus, sendo consagradas, ó Pai, ao ministério do diaconato. Pai, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja Batista Monte da Fé, em Boa Esperança, na direção da Igreja Batista Monte da Fé de Nova Russas, ó Pai, na virtude do Espírito Santo de Deus, no Ministério Batista Monte da Fé, nós consagramos estas pessoas ao ministério diaconal. Pai, que eles sejam bênçãos, que eles sejam virtude, ó Deus, nas tuas mãos, que eles possam ser canais de bênção, Senhor amado, para transmitir sempre o bom perfume de Cristo, onde eles estiverem, Senhor, para a honra e para a glória do teu poder, Senhor. Que eles sejam ganhadores de alma, que eles sejam abençoadores, que eles sejam, Deus querido, pessoas que transmitem sempre vida e vida com abundância sobre a tua palavra, para a vida de qualquer pessoa com quem eles orarem, com quem eles abençoarem, em nome santo e glorioso de Jesus. Assim sendo, Pai, nós os consagramos e os declaramos consagrados ao ministério do diaconato, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode ajudar o seu candidato a levantar-se, por favor. E pediria que eles apenas afastassem um pouquinho e venham agora, tá? Leve eles ali para frente, um pouquinho de só uma vaga aqui. Não pode ficar aqui, pode ficar aqui. Você pode, foi consagrado, pode cair. Agora vamos para. Aleluia. Estamos trabalhando, irmão. Glória a Deus. Estamos trabalhando. Vocês estão vendo esse garoto aí, Carlos Eduardo? Passa para cá, meu filho. Passa aqui para frente. Não é cargo melhor do que outro, não, irmão. É a palavra de Deus, certo? Tudo que estamos fazendo está na palavra, certo? Então é o seguinte: o santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu aos altos, levou cativo
o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui está este jovem exatamente em um ministério, digamos, que não foi colocado assim diretamente, mas é o mesmo que o evangelista, certo? Então, é aquele que tem a responsabilidade de levar sempre a palavra de Deus, certo? Orando, buscando para que ele seja exatamente o instrumento de Deus para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então, Carlos Eduardo, por favor, tenha bondade de curvar-se, ajoelhe-se, por favor, aleluia. Pastor Alex, por favor, unja-o agora também, em nome de Jesus, aleluia. E a igreja está vendo, e você está vendo que daqui a pouco pode ser um de vocês que esteja aqui para o diaconato, para o evangelista, para outro cargo, exatamente em nome do Senhor. A igreja trabalha, exatamente, o Senhor vai levantando pessoas para, e quando você sentir, certo? Primeiro o Senhor vai falar, depois você vai sentir, aleluia. Glória a Deus. Agora, pastor Alex, pastor Reganinho, o Anderson, aleluia. Pastor, vai colocar a mão sobre a cabeça deste rapaz, juntamente com a pastora Jaqueline. Pastor, o irmão Anderson coloca a mão sobre o ombro dele. Você, diácono, agora por favor, coloca a mão sobre o ombro desse rapaz aí, você já está trabalhando, aleluia, louvado seja Deus. A igreja está vendo como se trabalha, aleluia. Este aqui foi consagrado agora, já está trabalhando, já está exercendo o ministério dele, certo? Já está ajudando a outro, e é assim que Deus vai levantando pessoas para trabalhar e ser bênção das mãos do Senhor. Amado Deus, adoramos e glorificamos o seu nome, Pai. Deus, porque o Senhor está agraciando a igreja com o preço, meu Pai querido, para trabalhar em prol do teu reino, Senhor amado. Ó Deus, aqueles que foram consagrados ao diaconato, meu Pai, que o Senhor concede a bênção, meu Pai Carlos Eduardo, meu Pai que está sendo consagrado, ó Deus, a um missionário, ó Pai querido, nesta região, ó Deus, que ele seja um canal de bênção, Pai, que as suas palavras sejam ditas sempre pelo Espírito Santo de Deus, para transmitir vida, ó Deus, para a salvação de almas, para a honra e para a glória do teu nome. Revista do teu poder, da tua graça, da tua bênção, de autoridade, sabedoria, vinda dos céus, meu Pai querido, para exercer este ministério, meu Pai, tão glorioso, meu Pai, que é de pregar a tua palavra, que é de levar a mensagem de salvação, meu Pai. Eu louvo e glorifico o teu nome pela vida de Carlos Eduardo, pela sua família e pelo que está acontecendo agora. Pai, assim, ó Pai, a igreja o consagra como missionário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glorificação do nome do nosso verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. A igreja agora tem mão livre, o Senhor merece a vitória, esta coisa que foi consagrada, exatamente cumprimento agora, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Parabéns, irmão. Que Deus abençoe. Quero, por exemplo, tirar uma fotografia só vocês aí.
aí? Então aproveita agora. Pastor Alex. Aleluia. Tirar Parabéns. foto. Então cheguem para cá, vocês. Então vocês cheguem para cá, porque vocês só não devem aqui do que mais pequeno. Virem as costas para cá. Tá bom? Aleluia. Parabéns. Aleluia. Chega você para cá. Cadê sua esposa? Ali. Oi, esposa. Aleluia. Já vem, já vem. Chega aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma fotografia de vocês aí. Eduardo, cabe Eduardo. Glória a Deus. Pode pegar a fotografia. Aleluia. Pegou? Parabéns. Que Deus te abençoe. Pode ir para seu lugar. Pastor Alex, por favor, uma palavra em nome do Senhor Jesus. Não passei. Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fico feliz, irmãos, por essas consagrações, porque eu sei que a obra de Deus. Eu sei que a obra de Deus precisa de pessoas disponíveis. Glória a Deus. Para auxiliar o seu líder. Você observa que Jesus chamou 12. E ele ensinou aqueles 12, ele andou com eles, ensinou os apóstolos, né? Depois desses 12, ele disse: agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses 12 multiplicaram até chegar a nós. Aleluia. Né? Então, nós, para que nós possamos fazer a obra de Deus, nós precisamos de pessoas. E tem que ter sempre algo conosco. Espírito Santo, união, oração, louvado seja Deus. Uma igreja unida é uma igreja forte, porque Deus habita nela. Uma igreja unida é uma igreja que cresce, é uma igreja que avança. Unida na palavra, quer dizer que todos seguem uma só direção de Deus, a direção do Senhor através do seu líder, unidos em oração, unidos em um só Espírito, que é o Espírito de Deus, e principalmente unidos em amor. Quem ama, perdoa, quem ama, suporta, quem ama, despreza, afronta, quem ama, persevera, quem ama, ajuda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se nessa noite tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus e deseja confessar Jesus como Salvador. Se porventura houver alguém que ainda não confessou Jesus como Salvador e deseja entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão, porque eu quero orar por você. Se houver alguém para reconciliar-se com Deus, pastor, eu quero reconciliar com Deus, eu quero retomar minha caminhada, eu quero voltar a servir ao Senhor, eu quero fazer a obra de Deus. Se houver alguém para reconciliar com o Senhor nessa noite, levante sua mão, venha até aqui, até o altar, e eu estarei orando pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que cada alma é importante para o Senhor. Amém? Então que o Senhor ele possa falar mais forte no teu coração. Amém? Deus lhe salve de palma. Os avisos. Glória a Deus.